Olá, sou o pastor Fernando Angelim. Hoje nós vamos para a nossa 12ª aula do módulo Conselhos Importantes para Novos Cristãos, aqui na Escola Teológica Charles Spurgeon. O capítulo de hoje tem como título Cuidados que devemos tomar. É o 10º capítulo do livro, já estamos caminhando para o final e, como de costume, nós vamos ler as frases ou citações bíblicas que temos antes de cada capítulo. Orai sem cessar, 1 Tessalonicenses 5:17. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Salmo 119:15. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2:42. O Senhor deixou alguns meios de graça que nos ajudam a encontrarmos forças durante a nossa caminhada cristã. O Catecismo Maior de Westminster define a expressão meio de graça como os recursos visíveis e comuns pelos quais Cristo transmite à sua igreja os benefícios de sua mediação, ou seja, de sua morte. Veremos aqui alguns desses meios e práticas que podem nos ajudar durante a nossa peregrinação. Primeiro, a oração. A oração trata-se da nossa comunicação com Deus. Quão maravilhoso é saber que podemos nos relacionar com o Criador do Universo. Podemos orar ao Senhor e somos estimulados a fazer isso. Em oração, podemos colocar diante do Senhor as nossas súplicas, petições, ansiedades, ações de graças. Podemos adorá-lo e crescer em intimidade e dependência. O Senhor Jesus Cristo demonstrou durante todo o seu ministério terreno a importância da oração. Por exemplo, por vezes se retirava em lugares desertos de manhã cedo e ali orava, de acordo com Marcos 1:35. Antes de escolher os seus apóstolos, passou a noite em oração no monte, de acordo com Lucas 6:12. Enquanto as multidões o procuravam para ouvi-lo e ver os seus milagres, ele também encontrava tempo para retirar-se no deserto e orar, como vemos em Lucas 5:16. Jesus Cristo orou em gratidão, Lucas 22:19, orou intercedendo pelos seus discípulos, João 17, Mateus 11:25, orou em momentos de aflição, Mateus 26, do 36 ao 44, orou na cruz, intercedendo pelos que o afligiam, de acordo com Lucas 23:34. Ou seja, o ministério todo de Jesus nos ensina a respeito da dependência. Devemos observar o seu exemplo e o seu ensino. Precisamos ser totalmente dependentes de Deus. Os discípulos, mesmo tendo presenciado muitos milagres e ensinamentos de Jesus, eles pedem, Mestre, ensina-nos a orar. Isso nos leva a pensar como a oração foi importante no ministério de Jesus. E o Senhor nos ensinou a oração do Pai Nosso como um exemplo perfeito de oração. Você pode meditar nessa oração e observar os seus princípios. O Catecismo de Heidelberg pode nos ajudar nesse aspecto. Vamos lá. O que diz essa oração? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você encontra essa oração tanto em Mateus 6, do 9 ao 13, quanto em Lucas 11, do 2 ao 4. Eu vou ler somente uma pergunta do Catecismo para vocês verem como funciona, mas se você quiser estudar toda a oração do Pai Nosso, você pode ter acesso ao Catecismo de Heidelberg e ler todas as perguntas que diz a respeito dessa oração. Vamos lá. Por que Cristo nos ordenou a dizer a Deus Pai Nosso? Porque Cristo quer despertar em nós, logo no início, como base da oração, respeito e confiança, como uma criança para com Deus, pois Deus se tornou nosso Pai por Cristo, e muito menos do que os nossos pais nos recusam bens materiais, Ele nos recusará o que lhe pedirmos com verdadeira fé. Mateus 7, do 9 ao 11, Lucas 11, do 11 ao 13. A oração do Pai Nosso é riquíssima e excelente para aprendermos a orar. Porém, também aprendemos sobre oração em outras partes das Escrituras, como no livro de Salmos. O Senhor Jesus Cristo orou um trecho do Salmo 22 quando estava na cruz. Jonas também orou os Salmos dentro do ventre do grande peixe. No Saltério, ou seja, no livro de Salmos, e também nas orações de outros personagens bíblicos, nós também aprendemos bastante sobre a oração. Isso se dá porque boa parte dos Salmos são proposições explícitas
de doutrinas em louvor a Deus. Além disso, a grande maioria dos salmos foi escrita em espírito de total oração e dirigida diretamente ao Senhor. Prosseguindo, Jesus afirmou que tudo que os seus discípulos pedissem em seu nome, ele faria. João 14, 13 ao 14. Isso não quer dizer que o nome de Jesus é uma palavra mágica simplesmente para usarmos no final das nossas orações. E sim que se dependermos dele, conhecermos a sua vontade, podemos orar de acordo com a sua pessoa, com a sua palavra, seu ensino e na autoridade dos méritos daquele que morreu e ressuscitou por nós. Podemos orar, pedir, clamar por tudo que o Senhor nos orienta na sua palavra para a glória dele. No livro de Atos dos Apóstolos, percebemos como a igreja permanecia reunida na comunhão, no partir do pão e nas orações. Os apóstolos se dedicavam principalmente à oração e ao ministério da palavra. Houve um curioso episódio nesse mesmo livro em que, enquanto a igreja reunida orava, o Senhor enviou um anjo para libertar Pedro da prisão. Lemos em vários momentos que Deus, em sua soberania, fez com que orações respondidas causassem grandes coisas. Em diversos episódios, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o soberano Senhor decidiu realizar os seus feitos utilizando a oração dos seus servos como meio para realizar o seu plano. Por isso, Tiago afirma que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, citando o exemplo de Elias, que orou e o Senhor fez parar de chover, e depois orou insistentemente e choveu. Na história da igreja, uma marca tanto de homens quanto mulheres piedosos era uma vida de constante oração. Como John Knox, a quem a rainha da Escócia disse que temia mais as orações dele do que enfrentar o exército inglês. Jonathan Edwards, George Whitefield, John Wesley, Charles Haddon Spurgeon, todos tinham algo em comum: uma vida de fervorosa oração. Geralmente os grandes avivamentos relatados na história aconteceram após o clamor do povo de Deus. Por isso devemos valorizar também essa dádiva da oração. Oremos reservadamente, porém oremos também coletivamente na igreja com os nossos irmãos, intercedamos por outras pessoas, clamemos por sabedoria e cultivemos um relacionamento com Deus. Que sejamos homens e mulheres que andam com Ele. Não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, devemos lançar ao Senhor todas as nossas ansiedades através das orações e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará nossas mentes e o nosso coração em Cristo Jesus. Outro aspecto importante que envolve a oração é a confissão. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado constitui-se mentiroso. 1 João 1,10. Porém, quando pecarmos, devemos confessar os nossos pecados ao Senhor, que é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por isso não devemos encobrir os nossos pecados, porque Deus sabe de todas as coisas. Sabendo que temos um advogado que intercede por nós, que é Jesus Cristo, que está à destra do Pai. Se você tem pecados que não está conseguindo vencer, mesmo confessando ao Senhor, uma boa orientação seria confessar também para um cristão ou cristã maduros, não qualquer pessoa, que vão ajudar você sinceramente em oração e aconselhamento na sua luta contra o pecado. Leia Tiago 5,16. As nossas orações devem ser dirigidas a Deus em nome de Cristo e não devem ser somente sinceras, mas biblicamente corretas. Muitos pensam que as suas orações devem ser somente envolvidas por emoção, quando na verdade todo ser deve orar. A emoção deve ser motivada por um entendimento correto de a quem se ora, em nome de quem se ora. Assim como nos empenhamos para nos comunicar inteligivelmente com o nosso próximo, devemos nos esforçar também para isso ao falarmos com o nosso Deus. Além disso, é importante mencionar o papel do Espírito Santo nas orações, uma vez que mesmo em reverência somos pequenos e falhos para comunicar com intensidade, profundidade e perfeição nossas próprias debilidades e reais necessidades, bem como para reconhecê-las. Paulo exemplifica esse ponto sobre a fraqueza humana quando diz que nem mesmo sabemos orar como convém. Porém, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26 e 27. Ele nos auxilia em nossas orações, nos capacitando e nos dando discernimento para rogarmos de acordo com os desígnios de Deus. Além de orar conosco, Ele também ora por nós, colocando diante do Pai aquilo que necessitamos e nem sabemos como expressar. Por fim, oremos sempre dependendo da vontade de Deus,
pois nem sempre a resposta das orações será da forma que nós esperamos. Até mesmo Paulo orou por 3 vezes para que ele fosse tirado o espinho na carne. Porém, o Senhor lhe disse que a sua graça o bastava, pois o seu poder se aperfeiçoava na fraqueza daquele homem. 2 Coríntios 12, do 7 ao 9. Portanto, oremos e confiemos na soberania e na sabedoria infinita do Senhor, crendo que Ele nos ouve e é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Oremos sem cessar. Observemos aqui alguns princípios bíblicos sobre a oração. Devemos orar com fé, Tiago 1,6. Devemos orar com reverência, Eclesiastes 5,2, Mateus 6,9. Devemos orar uns pelos outros, Tiago 5,16. Devemos perseverar em oração, Lucas 18, do 1 ao 7, Romanos 12,12. Devemos orar de acordo com a vontade de Deus, Mateus 6,10. Devemos orar para nos achegarmos a Deus, Tiago 4,8. Devemos orar com confiança em Cristo para encontrarmos socorro e misericórdia em tempos de necessidade, Hebreus 4,16. Devemos orar em nome de Jesus, João 14,13. Devemos orar sem cessar, 1 Tessalonicenses 5,17. O Espírito Santo intercede por nós, Romanos 8, 26 e 27. Jesus Cristo intercede por nós, 1 João 2,1. Devemos orar reservadamente, Mateus 6,6. Devemos orar juntos, reunidos na igreja, Atos 2,42. Devemos orar por avivamento, Abacuque 3,2. Devemos orar por sabedoria, Tiago 1,5. Devemos orar pelo progresso espiritual de outras pessoas, Gálatas 4,19. Devemos orar para ser cheios do Espírito Santo, Lucas 11,13. Devemos orar somente para o Deus Trino, e não para mortos, anjos, etc. Isaías 42,8, 1 Timóteo 2,4, Tiago 1,17. Devemos orar por livramento, Atos 12,5, Mateus 6,13. Devemos orar pela provisão diária, Mateus 6,11. Devemos orar pelos enfermos, Tiago 5,15. Devemos orar pelos que nos perseguem, Mateus 5,44. Devemos orar para compreendermos a palavra de Deus, Salmos 119,18. Devemos orar pela propagação do Evangelho, Colossenses 4, 2 ao 3. Devemos orar para não cairmos em tentação, Lucas 11,4. Devemos orar em ações de graças, 1 Timóteo 2,1. Devemos orar a palavra de Deus, Salmos, promessa, etc. Jonas 2, 1 ao 10. Devemos orar por nossos governantes e autoridades, 1 Timóteo 2,2. Devemos orar em adoração ao Senhor, Mateus 6,9. Devemos orar em arrependimento, contrição e confissão de pecados de todo o coração, 1 João 1,9, Tiago 4, do 8 ao 10. Devemos nos humilhar diante de Deus, 2 Crônicas 7, 14. Devemos orar para nos achegarmos a Deus, Tiago 4, do 8 ao 10. Devemos orar em petições e súplicas, Mateus 7, 7 ao 11. Não devemos orar para aparecer para os outros, Mateus 6, 5. Não devemos orar duvidando, sem fé, Tiago 1, 6. Não devemos orar somente para nossos próprios deleites, orações egoístas, Tiago 4,3. Não devemos fazer vãs repetições, Mateus 6,7. Pecados não confessados em impiedade atrapalham a vida de oração, Isaías 59,2, 1 Pedro 3,7. O jejum. A oração também está relacionada à prática do jejum, na qual os crentes abrem mão do alimento por um breve período para dedicarem-se à oração. Essa prática não deve ser feita para buscar aplausos dos homens, nem se trata apenas de passar fome e viver de maneira incoerente com os ensinos do Senhor. Porém, trata-se de dedicar-se a clamar a Deus a tal ponto em que a comunhão com Ele é mais importante do que a comida, e ter um real interesse por piedade e obediência aos seus mandamentos. Certa vez, os discípulos de João Batista perguntaram a Jesus por que eles e os fariseus jejuavam e os discípulos do Senhor não. Jesus lhe deu a seguinte resposta: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Mateus 9,15. Quando Jesus estava presente com seus discípulos, era como um noivo que está com os convidados na festa de casamento. Logo deveriam alegrar-se. Não jejuavam, pois o jejum estava ligado a tempos de contrição e orações intensas. Porém, quando fosse tirado o noivo, tratando-se de um tempo futuro em que Jesus não estaria mais presente com eles, esses iriam jejuar. Sendo assim, entendemos que o jejum ainda é uma prática válida para os cristãos atualmente. Enquanto aguardamos a vinda do Senhor, podemos orar e jejuar colocando as nossas causas e aflições diante do Senhor. Mas não como uma forma de barganha, como se o fato de nós jejuarmos forçasse o Senhor a fazer a nossa vontade. Tampouco devemos falar para os outros que estamos jejuando, querendo mostrar para os outros uma aparência de piedade.
e sim com o objetivo de intensificarmos nossas orações e buscarmos uma maior intimidade com Deus, uma maior comunhão com Deus. Palavra. Outro ponto vital para o cristão é alimentar-se da palavra de Deus. Já aprendemos no capítulo 1 desse livro a respeito da importância das Sagradas Escrituras. Porém, esse entendimento não pode ficar somente na teoria. Precisamos, como crianças recém-nascidas, desejar o puro leite espiritual para crescermos por intermédio desse alimento. A Bíblia nutre a nossa alma, precisamos dela porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Assim como precisamos nos alimentar diariamente de comida, precisamos também do alimento espiritual diário que encontramos na palavra de Deus. Porém, além de ler, precisamos meditar nela. Precisamos pensar a respeito do que lemos, como se estivéssemos mastigando e digerindo um alimento. Precisamos orar e refletir a respeito do texto, deixando-o confrontar nossas vidas, tocar em nossos corações, a ponto de mudarmos nossa conduta e elevar o pensamento que temos a respeito de Deus. Além disso, devemos estudar, memorizar e principalmente praticar os seus preceitos, pois a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar. Necessitamos dela para enxergar o caminho que agrada a Deus. Como disse o salmista, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Precisamos nos apegar às Escrituras diariamente e não deixá-las em segundo plano. Sobre isso, Riley afirmou corretamente: separe uma parte de cada dia para ler e meditar em alguma porção da palavra de Deus. O pão de ontem não alimentará o trabalhador de hoje, tampouco o pão de hoje nutrirá o trabalhador de amanhã. Recolha seu maná a cada manhã, escolha a ocasião e a hora adequadas, não cochile ou se apresse enquanto lê. Dê à sua Bíblia o melhor e não o pior do seu tempo. Leia toda a Bíblia fazendo-o de maneira sistemática. Receio que existem várias partes da palavra de Deus que alguns crentes nunca leem. Dessa atitude resulta a falta de amplos e bem equilibrados pontos de vista a respeito da verdade. Uma falta tão comum em nossos dias. Creio que um bom plano é ler o Antigo e o Novo Testamento ao mesmo tempo, do começo até o fim, e depois fazê-lo novamente. Leia a Bíblia com um espírito de obediência e autoaplicação. Assente-se para estudá-la com a determinação de que você viverá pelas suas regras, confiará em suas afirmativas e se comportará de acordo com os seus mandamentos. A Bíblia mais lida é aquela mais praticada. Podemos assumir a importância da palavra de Deus na vida do crente nas sábias palavras do pastor John MacArthur. Em contraste com o que reina no mundo, a Bíblia é inesgotável, inextinguível e geradora de vida. O sistema mortal do mundo não pode atingi-la, não consegue anular sua validez, deteriorar sua realidade ou demolir sua verdade. A Bíblia transmite vida, não apenas a contém, mas transmite vida. O maior poder de qualquer organismo vivo é a capacidade de se reproduzir. Os nossos pensamentos e palavras são incapazes disso. Poderíamos falar o dia todo sem produzirmos vida espiritual, mas a palavra de Deus é viva e reproduz vida. Tiago 1,18 nos diz: pois segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade. A palavra de Deus é que faz isso. O Espírito Santo utiliza-se da palavra para produzir novo nascimento. A única forma de se tornar filho de Deus é ser gerado pela palavra, a semente de nova vida. A palavra é essencial para o processo de regeneração. Pode ser demonstrado através de João 6,63. O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveito. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. O Espírito de Deus utiliza-se da palavra de Deus para produzir vida. A Bíblia sustenta a vida espiritual. A vida exige alimento e a palavra de Deus é esse alimento. Pedro disse: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Sendo assim, entendemos que quanto mais nos afastamos das Escrituras, mais estaremos propensos a enfraquecer espiritualmente e pecar. E o contrário também é verdade. Alguém certa vez disse que uma Bíblia caindo aos pedaços provavelmente pertence a uma pessoa que não está, pois não existem atalhos
para o crescimento espiritual. Temos que mergulhar nas Sagradas Escrituras durante toda a nossa vida. Próximo meio de graça, a igreja, a comunhão. Na igreja temos mais um meio de graça. Mark Dever diz em seu livro que a própria igreja é um meio de graça, não porque dá salvação à parte da fé, mas porque é o meio designado por Deus que o Espírito Santo usa para proclamar, ilustrar e confirmar o evangelho da salvação. A igreja é o canal pelo qual fluem normalmente os benefícios da morte de Cristo. Em nossa vivência em igreja, podemos desfrutar da comunhão com os irmãos, como eu já mencionei. Existem momentos que podemos passar por fraqueza tal que nem mesmo conseguimos ler a Bíblia. Mas se estivermos em comunhão, um irmão pode ler para nós. Podemos estar debilitados a ponto de nem mesmo conseguir orar. Porém, em comunhão, alguém ora por nós. Isso é maravilhoso. Não fomos feitos para sermos solitários. Em comunidade, somos mais fortes. Se um cair, o outro ajuda a levantar. Precisamos uns dos outros na caminhada. Precisamos de irmãos para suportarmos e recebermos suporte nas aflições. Oh, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Outro fator importante é que é na Assembleia dos Santos que participamos juntos do culto ao Senhor, das ordenanças deixadas por Cristo, do batismo, da ceia, ambas apontando para a obra do nosso Redentor. Ao adorarmos ao Senhor juntos em nossas reuniões, também participamos da leitura das Sagradas Escrituras. Cantamos salmos, hinos, cânticos espirituais. Esses, além de adorar a Deus e alegrarem a alma, também nos ensinam. Relatos dizem que na Reforma Protestante, alguns inimigos de Lutero temiam mais as suas canções do que as suas pregações, pois as músicas ficavam gravadas na mente do povo ensinando as suas doutrinas. Devemos nos valer dessa instrução também. Louvar a Deus juntos, proclamando o que cremos de todo o coração, com cânticos cheios de bom ensino, que glorifiquem ao Senhor. E enquanto adoramos, aprendemos os seus preceitos e alegramos nossas almas. Cuidado, porém, com as letras das canções, pois temos que ser criteriosos em tudo e aprender a reter o que for bom. Quando for escolher o que ouvir, o que cantar, procure músicas que exaltem a Deus e não o homem, que sejam cheias de conteúdo bíblico. Além disso, ofertamos ao Senhor com alegria e generosidade em adoração e, principalmente, ouvimos a pregação da palavra de Deus. Sobre essa, as Escrituras dizem: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17 na NVI. E essa palavra também repreende, corrige, nos exorta na sã doutrina. David Hansen acertou quando disse: pregar ideias inteligentes, programas de igreja, política, histórias que comovem é sopa rala, mas trazer a palavra de Deus ao povo fielmente, semana após semana, é alimento de primeira. Bom ao paladar e bom para a alma. Os cristãos que ouvem boa pregação aprendem a provar e ver como o Senhor é bom. Eles criam gosto pela palavra, amam ouvir a palavra de Deus, preparada com muito pensar e apresentada com amor. Por tudo isso, não deixemos de participar dos cultos de nossa congregação. É certo que em todos os dias de nossa vida, em tudo que fizermos, devemos fazer em adoração ao Senhor. Porém, aproveitemos também nossos domingos para adorar a Deus coletivamente com os nossos irmãos. Mark Dever prudentemente diz que ao decorrer da história a igreja passou a se reunir no domingo por 3 motivos. Primeiro, Cristo ressuscitou no domingo. Mateus 28, do 1 ao 2, Marcos 16, 2, Lucas 24, do 1 ao 3, João 21. Segundo, Cristo ressuscitado se reuniu pela primeira vez com seus discípulos no domingo. Mateus 28, do 8 ao 10, João 20, do 13 ao 19, Lucas 24, do 13 ao 15. Terceiro, o padrão dos primeiros cristãos no Novo Testamento aponta para o domingo como o tempo da semana para a adoração coletiva, embora esse não fosse um dia de descanso para eles. Atos 27, 1 Coríntios 16, do 1 ao 2. Esse padrão foi logo incorporado à linguagem referente ao domingo como dia do Senhor, Apocalipse 1:10. De acordo com fontes primitivas da igreja cristã, esse era o costume universal para os cristãos, de daqui 14:1. Por fim, no decorrer da história, os cristãos têm julgado apropriado dar as primícias da semana a Deus em reconhecimento de seu senhorio do todo.
assim como fazem com a sua renda. A exemplo dos primeiros cristãos que se reuniam no dia da ressurreição de Cristo, podemos aprender com este referencial e não deixarmos de cultuar o Senhor com o corpo de Cristo por motivos triviais. Pois reunir-se com a igreja para adorar é de grande valor para as nossas almas e glorifica a Deus. Dicas práticas. Cultive o hábito de orar, tanto individualmente como coletivamente. Valorize as reuniões de oração na igreja. Leia diariamente a Bíblia e reflita a respeito do que você leu em oração. Medite nas Escrituras. Não deixe de congregar, mas assuma um compromisso de cultuar o Senhor aos domingos com seus irmãos em Cristo, para adorar a Deus e também ser nutrido espiritualmente. Indicações: A Oração Muda as Coisas, R.C. Sproul. Igreja, o Evangelho Visível, Mark Dever. Catecismo de Heidelberg, a parte da oração nesse caso. Chaves para o Crescimento Espiritual, John MacArthur. Doutrinas Abordadas, os Meios de Graça. Que Deus te abençoe grandemente e até a próxima aula. Na próxima nós vamos trabalhar aqui o tema Faça Discípulos do Senhor Jesus Cristo. Aguardo vocês, que Deus abençoe. Tchau!